Pessoal, bom dia, né? Espero que vocês já estejam acompanhando há um tempo essa playlist, o Resvera Class, onde eu trago aulas e conceitos de uma maneira bem resumida, né? Bem simplificada, para vocês entenderem um pouco mais sobre saúde, né? E isso para que facilite também o entendimento com alguns profissionais área da saúde que eu trago para conversar comigo no ResveraCast, tá? Então no podcast a gente acaba tendo aprofundamentos em questões fisiológicas, histológicas, né, hormonais, que são corriqueiras para quem é da saúde, mas para quem não é profissional da área, às vezes não consegue pegar. Então essa playlist está aqui para facilitar o entendimento das conversas, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou trazer um conteúdo a pedido do meu amigo Lucas e a gente vai falar um pouco mais sobre a obesidade, tá? Já comecei falando lá atrás um pouco sobre ela e agora eu vou entrar em fatores dessa obesidade, né? Então a gente precisa citar três grandes fatores, né? O ambiente obesogênico, o comportamento obesogênico e a genética. Tá? Então, o ambiente obesogênico nada mais é do que um local onde tem abundância em comida. E o comportamento obesogênico é como nós nos relacionamos com o ambiente com comida, tá? Então, esse tipo de comportamento descontrolado, né? Na verdade, não podemos dizer que é um descomportamento, né? Porque é um comportamento errôneo, equivocado, né? No que se refere à manutenção da saúde. E a questão genética, que é super valorizada, e as pessoas sempre dizem: ah, mas meu pai é obeso, minha mãe é obesa, né? Só posso ser obeso por uma questão genética. Ok, a genética ela realmente existe, mas nós precisamos entender que ela não é o maior determinante, né? Na verdade, dentre os outros fatores, a genética acaba sendo o menor, por incrível que pareça, né? E ela é tão valorizada popularmente, né? E não é assim que acontece, na verdade. Vamos lá aprofundar um pouquinho mais. É comum os obesos, né, terem seletividade alimentar. O que é seletividade? É uma restrição. Então eles comem hum, alguns alimentos específicos, né? E essa preferência muito grande, essa abstenção de outros grupos, faz com que haja um empobrecimento na questão de micronutrientes, ou seja, uma carência nutricional, não uma carência energética, tá? Uma carência nutricional no sentido de que vão faltar alguns nutrientes, não necessariamente vai faltar energia. No obeso sobra energia, né? Tanto que ele estoca na forma de gordura. Então, seletividade alimentar leva a carências nutricionais, porque a falta de variação, de variedade de alimentos vai trazer prejuízo e falta de micronutrientes, como já foi assunto de outro vídeo aqui no canal também, tá? Então é bem importante a gente entender um pouco sobre isso. Algumas pessoas evitam certos alimentos, principalmente de origem vegetal, como legumes e frutas. Isso é muito comum hoje, né? E nós, brasileiros aí, pessoas que moram no Brasil, temos uma abundância, uma variedade muito grande, né? Uma disponibilidade enorme de hortifrutis, né? De vegetais acessíveis e não consumimos, né?
sendo que eles são muito ricos, né, em diversos nutrientes, entre vitaminas e minerais, que são essenciais para o nosso corpo. E muitas vezes preferimos pela praticidade e pelo sabor, né, textura, fácil, digamos assim, fácil consumo, os industrializados, né? E aí deixamos de lado esses alimentos que são tão ricos. Então, a seletividade alimentar está relacionada com esses fatores que eu citei, né? Às vezes, pela praticidade do dia a dia, a pessoa acaba entrando num loop onde ela passa a consumir e ter preferências muito hum, importantes, muito grandes de alimentos práticos e fáceis de serem consumidos. E aí ela acaba deixando de lado e consome cada vez menos alimentos de origem vegetal, né, que às vezes precisam ser descascados e assim por diante. Dá um pouquinho mais de trabalho, né, no preparo, enquanto os industrializados estão prontos, é só abrir a embalagem e consumir. Bom, é preciso lembrar, né, que quando nós não gostamos de um alimento, por vezes é preciso tentar novamente, né, e consumir esse alimento puro ou misturado no meio de outros alimentos, né, dentro de de uma refeição. Então, nós provarmos um alimento requer praticamente um exercício, né? Requer um treinamento, né? Então, eu acho que todo mundo já passou por uma experiência dessa, né? E escuta relatos, inclusive o meu, quando nas primeiras vezes que eu comi, por exemplo, comida japonesa, eu achei ok. Nem era bom, nem era ruim, mas me adaptei e hoje é algo que eu gosto bastante. Então, você precisa provar várias vezes antes de decidir se gosta ou não. É bem comum, pessoas que provam uma vez, duas vezes e não tentam de novo consumir o alimento. Bom, ambiente obesogênico, eu acho que esse talvez seja um grande determinante aí, né? Por quê? As pessoas em ambientes desse tipo, né, têm uma disponibilidade muito grande para consumir principalmente alimentos ah, palatáveis, né, alimentos gostosos, digamos assim, desempenhando outras atividades que não são referentes à alimentação. Então a pessoa está trabalhando, a pessoa está estudando e está comendo enquanto estuda, enquanto trabalha, enquanto assiste alguma coisa. E ela não tem noção nenhuma do que ela está fazendo, né? Então, certamente, você conhece alguém, se não você mesmo já fez isso, enquanto assistia um filme, comeu ah, um, sei lá, um pacote de bolacha, né, de biscoito. E quando só percebeu que acabou a hora que chegou no fundo, que amassou o pacote, a embalagem estava vazia, né? E aí você não se dá conta, né? Então, o ambiente obesogênico é um ambiente que favorece o alto consumo de alimentos e a pessoa está distraída, né? Ela não está focada na alimentação. Geralmente tem som, geralmente tem luz, né? Tem tela e tem uma interação. Então, isso favorece a um consumo inconsciente de alimentos. O comportamento obesogênico é diferente do ambiente. Por quê? O comportamento está associado a transtornos alimentares, a transtornos de imagem, né? Então tem a ver com uma questão social, por exemplo, da pessoa ter vergonha de se alimentar na frente das outras pessoas, ou a pessoa ter episódios de compulsão alimentar. Então, olha só como que pode acontecer, né? Um comportamento obesogênico. A pessoa
passa o dia todo sem comer, porque ela acha que come muito, né? Então ela não come na frente das pessoas com que ela convive no trabalho, por exemplo. E quando ela chega em casa com uma fome muito grande, ela consome de maneira descontrolada ao abrir um armário, uma geladeira, ela vai comer tudo que tiver. Tá? Isso é um comportamento obesogênico, né? Um episódio de compulsão alimentar, especificamente. Tá? E os transtornos de imagem, a pessoa se vê diferente da realidade, né? Então existe um sentimento de culpa, né? Existe a seletividade alimentar reforçando, né, esses transtornos alimentares, né? Então é um ambiente que se relaciona com o comportamento e o comportamento que se relaciona com o ambiente vai levar ao acometimento da obesidade. Bom, os distúrbios alimentares, o hipogonadismo e a depressão. Vamos lá. A bulimia nervosa, o beliscamento e o comer transtornado são os distúrbios alimentares mais relacionados com a obesidade. A bulimia nervosa é quando a pessoa come algo que tem vontade, se sente culpada pela forma física e ter consumido aquele alimento e induz o vômito, né? Para que ela não consuma, né? Não tenha o aporte calórico do alimento, mas tenha o prazer em comer, né? O prazer de sentir aquele alimento, aquele doce, aquele salgado na boca. O beliscamento é um outro comportamento onde a pessoa a todo momento está comendo alguma coisa. Geralmente são balas, são biscoitos, né? São coisas pequenas que ela vai ao longo do dia sempre pegando e chega no final do dia ela consumiu uma quantidade de calorias muito grande. E isso não é saudável, né? Está associado ao ambiente também, né? Um ambiente que proporciona, que tem ao estender do braço, da mão ali, o alcance de alimentos palatáveis, né? E isso estar na frente dos olhos facilita ainda mais, né? Então tá na vista e tá ao alcance do braço, esse beliscamento vai ser facilitado, vai acontecer com maior frequência. E o comer transtornado, eu já falei, a gente tem o hipogonadismo, né, principalmente no caso do homem, né, pode ser causa e pode ser consequência, né? Vai depender da origem, né? Então, o hipogonadismo primário, né, que é a baixa produção dos hormônios estimuladores das gônadas, né, que é o testículo no caso do homem, né, por exemplo, vai levar a uma baixa testosterona. A baixa testosterona leva a aumentar os níveis de hormônio feminino e a deposição maior de gordura, certo? Por conta de uma questão de receptores celulares, a maior parte da gordura do homem se acumula na região da barriga. Diferente das mulheres, os receptores estão mais realocados na região das pernas e do glúteo, e a deposição da gordura é diferente, portanto, nas mulheres é mais saudável. Bom, a, a depressão, né, como um fator que envolve o comportamento também, né? Vai diminuir o nível de atividade física e, portanto, favorecer o ganho de peso. Pode resultar na obesidade ou no sobrepeso. Então, a pessoa que fica mais parada, né, e mantém o apetite, naturalmente ela vai ganhar peso, né? Então, a depressão como a doença que vai deixar o indivíduo menos ativo e, portanto, favorecer um ganho de peso. E a questão genética, que muitos acreditam ser o mais importante, como nós já vimos, não é.
É relevante sim, né? Mas é muito normal que o ambiente seja mais potencializador, né, do que a própria genética. Então, filhos de pais obesos tendem a ser obeso não exclusivamente por questão genética, mas questão da casa, da, vamos dizer assim, dos alimentos disponíveis, da forma que é disponibilizado e quais alimentos são consumidos por essa família facilitarem um excesso de consumo de calorias. E a questão genética como um reforçador e não o contrário. E bons hábitos ao longo da vida vão suprimir a expressão genética que favorece o ganho de peso. Então, se a pessoa dormir bem, se alimentar de maneira equilibrada, com bastante vegetais e frutas, né? Alta densidade nutricional e baixa densidade calórica, tiver uma prática regular de exercícios físicos, naturalmente o peso vai baixar, mesmo que ela tenha uma genética de, que favoreça a obesidade, né? E existem genes, né, que realmente, né, como o gene FTO, já conhecido, vocês podem pesquisar, favorece o ganho de peso e existem outros, né? Mas só para a gente citar um, tá certo? Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like no vídeo, compartilha com quem você acha que se interessa por esse tipo de vídeo. Dá um pouquinho de trabalho sim, mas é gostoso, é legal, informa. Hoje eu trago esse vídeo para o meu amigo Lucas, né, que saber um pouco mais. Se você tem vontade de aprender um pouco mais sobre alguma coisa, deixa no comentário ou entre em contato comigo pelo Instagram, @NutriLeonardoRodrigues, tá? E deixa o like e é só. Obrigado, pessoal.